Você é professor da Rede Estadual de São Paulo, existe um projeto parado na Assembleia Legislativa que pode mudar pontos importantes da sua carreira. Eu estou falando do projeto de lei número 1316 de 2025, que ficou conhecido como Reforma Administrativa da Educação. Ele mexe com avaliação de desempenho, progressão na carreira, remoção de professores, pautas, descontos salariais, recesso escolar e outros pontos da vida funcional dos servidores aqui da educação. E atenção, esse projeto ainda não virou lei. A votação chegou até a ser anunciada, mas foi adiada e nesse momento o projeto continua na Alesp, a Assembleia Legislativa. Então, nesse vídeo, eu quero explicar o que realmente está escrito no PL, o que já foi modificado durante a tramitação e por que ele provocou tanta discussão entre o governo do Estado, deputados e os profissionais da educação. Para começar, precisamos entender de onde surgiu esse projeto. O PL 1316 foi aprovado pelo governo do estado de São Paulo no final de 2025 e altera nada menos que 8 leis complementares relacionadas à educação paulista. Na justificativa apresentada pelo governo, a proposta busca modernizar as regras da carreira, tornar os mecanismos de progressão e remoção mais eficientes e melhorar os instrumentos utilizados para avaliar os profissionais da educação. Durante essas audiências públicas realizadas na Assembleia Legislativa, representantes da Secretaria da Educação também afirmaram que algumas mudanças têm como objetivo combater o absenteísmo e garantir que os estudantes tenham continuidade nas aulas. Mas vários pontos do projeto provocaram forte reação entre professores, sindicatos e parlamentares. E um dos principais é a avaliação de desempenho. Hoje, nós já temos uma avaliação de desempenho sendo aplicada aos profissionais da rede estadual. O PL, porém, coloca essa avaliação dentro de diferentes mecanismos da carreira. Ela passa a ter influência, por exemplo, na progressão funcional. Ou seja, o avanço na carreira deixa de depender somente dos critérios tradicionais e passa a considerar também os resultados obtidos na avaliação de desempenho. E existe outro ponto ainda mais polêmico. Pelo projeto, um professor que não alcançar resultado satisfatório na avaliação poderá ser removido da unidade escolar. Isso significa que o profissional pode deixar a escola em que trabalha e ser transferido para outra unidade, para uma diretoria de ensino ou até para um órgão central. O texto prevê que essa decisão precisa ser motivada pela administração e deve existir processo administrativo com direito ao contraditório e à ampla defesa. Esse foi um dos pontos mais criticados nas audiências públicas. Representantes dos professores e parlamentares de oposição argumentaram que uma avaliação que deveria servir para diagnosticar e melhorar o trabalho pedagógico pode acabar adquirindo caráter punitivo. O governo apresenta uma outra interpretação. Representantes da Secretaria de Educação afirmaram lá na LESP que a intenção não é perseguir ou punir os professores. Segundo a secretaria, a avaliação deve identificar dificuldades, oferecer retorno ao profissional e permitir que ele receba formação e apoio. Portanto, aqui existem claramente duas interpretações sobre o mesmo mecanismo. Para o governo, é uma ferramenta de gestão e melhoria de desempenho. Para os críticos do projeto, selar essa avaliação, a progressão e a possibilidade de remoção aumenta significativamente o poder da administração sobre a carreira do professor. Mas a avaliação não é o único ponto importante. O PL também modifica as regras relacionadas às faltas. Na proposta original, se o professor faltasse a mais de uma aula no mesmo dia, poderia haver desconto correspondente ao dia inteiro. Além disso, 4 faltas-aulas acumuladas dentro de um mês poderiam ser convertidas em uma falta-dia. Foi justamente esse ponto que o governo relacionou ao problema do absenteísmo. Durante a audiência pública na LESP, o secretário executivo da Educação afirmou que quase 20 milhões de aulas teriam sido deixadas de ser dadas no ano anterior em razão da ausência dos docentes. Esse número, inclusive, acabou gerando posteriormente um requerimento de informação na própria Assembleia para que a secretaria detalhasse como chegou a esse cálculo. E aqui aconteceu algo importante durante a tramitação. Depois das discussões entre deputados, governo e representantes dos profissionais da educação, foi apresentada a emenda aglutinativa número 14. Essa emenda modifica alguns pontos do projeto original. Na questão das faltas, por exemplo, ela estabelece uma diferenciação mais clara. Se for falta dia, o desconto corresponde ao dia não trabalhado. Se for falta aula, o desconto é proporcional à quantidade de aulas ou horas afetadas, ressalvadas as situações previstas no próprio texto.
Então é importante fazer essa distinção, porque o projeto que começou a tramitar em dezembro não é exatamente o mesmo texto que chegou à fase atual. Outro assunto que chamou bastante atenção é o adicional de local de exercício, o ALI. Esse é o adicional recebido por determinados profissionais que trabalham em unidades enquadradas nos critérios estabelecidos pela legislação. O projeto também altera regras relacionadas ao desconto desse adicional em situações de ausência. E nós chegamos agora a outro ponto bastante sensível para os professores: o recesso escolar. O projeto modifica a legislação para permitir que os períodos de recesso sejam estabelecidos por resolução do secretário da Educação. E aqui é importante não confundir recesso com férias. As férias continuam sendo um direito regulamentado. O que o projeto flexibiliza é a definição do período de recesso dentro da organização do calendário escolar. Na justificativa do governo, isso permitiria adequar o calendário às necessidades administrativas e pedagógicas de cada ano. Mas críticos do projeto questionam justamente a possibilidade de uma decisão administrativa ter maior influência sobre um período que tradicionalmente faz parte da organização anual do trabalho docente. O PL também traz alterações que não costumam aparecer tanto quando esse assunto é discutido. Existem mudanças envolvendo promoção funcional, regras de remoção e diferentes carreiras da educação. E o projeto não atinge somente o professor que está dentro da sala de aula. Ele altera normas relacionadas a diretores de escola, supervisores e integrantes de outros quadros da Secretaria da Educação. Também existem pontos apresentados pelo governo como medidas de valorização. Durante as audiências na Assembleia Legislativa, a Secretaria citou, por exemplo, atualização de tabelas salariais relacionadas a professores com mestrado e doutorado e alterações envolvendo auxílio transporte. Por isso, chamar o PL simplesmente de uma mudança na avaliação aos professores é insuficiente. Estamos falando de uma reforma que modifica várias partes da legislação construídas ao longo de décadas para organizar a carreira dos profissionais da educação do Estado de São Paulo. E talvez isso explique por que a tramitação tenha sido tão conturbada. O projeto foi apresentado no final de 2025 em regime de urgência. Foram apresentadas emendas, um texto substitutivo, ocorreram audiências públicas e o projeto entrou na ordem do dia da Assembleia. Em maio, a discussão chegou a ser encerrada, mas a votação foi adiada. Também foi apresentada a emenda aglutinativa número 14, negociada por lideranças de diferentes partidos, modificando partes da proposta original. Depois disso, o projeto continuou provocando mobilização. Em julho, a votação chegou a ser anunciada, mas acabou suspensa enquanto lideranças da Assembleia e do governo buscavam novos entendimentos. E essa é a situação no momento em que eu estou gravando esse vídeo. O PL 1316 de 2025 ainda não foi aprovado. Ele continua tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo. Portanto, nenhuma dessas mudanças pode ser apresentada como uma regra que já esteja valendo para os professores. Se o projeto voltar à votação e for aprovado, ainda teremos que verificar qual será o texto efetivamente aprovado, porque ele já sofreu alterações desde que foi apresentado. E eu vou continuar, claro, acompanhando essa tramitação. Se houver uma nova votação, uma nova alteração no texto ou aprovação definitiva do projeto, eu atualizo as informações aqui no canal. E se você trabalha na educação do estado de São Paulo, se inscreva no canal, porque a proposta aqui é justamente explicar as mudanças da educação sem transformar cada assunto em um vídeo de 30 segundos. E me conta nos comentários qual desses pontos do PL 1316 você considera que teria maior impacto na sua vida profissional.